E aí, pessoal, tudo bem? Terminei minha aula de chinês aqui. Nossa, cara, que negócio difícil. Mas é ao mesmo tempo muito gostoso, muito conversador. Vamos continuar com o vídeo que a gente estava fazendo. E como eu trouxe para vocês um material bastante tendencioso, no vídeo anterior, o que eu fiz? Eu peguei uma menina japonesa que tem 5 motivos pelos quais ela odeia o Japão e ela coloca isso de maneira bastante assertiva, que são exatamente os motivos que me fizeram sair de lá, exatamente assim, tipo, faz de conta que sou eu falando, se você assistiu o vídeo dela, se você entendeu que ela fala em inglês. Mas como a nossa vida, como a gente enxerga as coisas de maneira diferente, como a gente vivencia tudo de maneira diferente, é muito importante que você tenha um contraste de opiniões aí para comparar a sua realidade. E esse youtuber, ele também fala muito do Japão para fora. O cara tem quase meio milhão de visualizações aqui e ele faz um react. Eu odeio essas tretas de youtuber versus youtuber só porque dá uma visualização pra caralho, os caras ganham uma puta de uma grana. Tenho ranço disso, mas quando é saudável e quando é sobre um assunto que você não entende, é informativo, é bastante informativo. Ele é bastante salty, ele é bastante ácido assim com ela, mas ainda assim ele tem um contraponto muito bom. Então se você quiser alguém que desminta tudo que eu falo, porque enxerga o mundo de uma maneira completamente diferente do que eu enxergo, assista o vídeo desse cara aqui e veja o que você tem para falar. Mas a gente vai continuar falando sobre aquilo que a gente estava falando. Cultura do Japão, as coisas que me incomodam e sobre o quanto a linguagem ela afeta a realidade. E aí nesse vídeo vocês vão aprender um pouco do Japão e vão aprender um pouco da China também. Quantas formas você tem de falar eu em português? Essa pergunta não faz o menor sentido porque você só sabe falar eu dizendo eu. E é eu. Então, quantas formas existe de dizer eu? Uma. E para você dizer eu em inglês, quantas formas existem de se dizer I in English? Só eu. E em russo, ya. E em chinês, wo. Esse wo nem sempre foi assim. Por quê? Qual é a única maneira que você tem de dizer eu em chinês? É wo. Mas e se eu quiser ser metido? Wo. E se eu tiver humilde? Wo. É tudo wo. E é a única maneira de se dizer. E nem sempre foi assim. Por quê? Por causa daquela reforma que fizeram na língua em 1920, que mudou tudo, simplificou tudo. No Japão, você tinha diferentes formas de se dizer eu. Inclusive, eu falei isso com a minha professora, ela fez eu dar muita risada, porque assim, uma maneira antiga de dizer eu para uma mulher era tipo, letras que significavam assim, eu, humilde pequena mulher. Era uma maneira de dizer eu. Então imagina. Se você é fanático por anime, você deve ter percebido que na grande maioria das vezes em que eles falam eu, nem sempre o som é a mesma coisa. Muito provavelmente pelos tipos de animes que vocês assistem, vocês devem estar acostumados com ore. Ok? Mas quando o cara vai falar com o chefe dele, não é ore, é o atashi, né? Então, você tem o atashi ou o atashi, que é eu com respeito. Você tem boku, que é eu com intimidade. O cara com a namorada, o cara com os amigos que ele é mais... E isso comba com aquilo que eu falei, que o japonês ele é extremamente hierárquico. E aí esse cara, como que é o nome dele? Yuta, né? O Yuta falando que a menina tá errada, eu fiquei olhando assim, pra ele com uma cara de puta, grande merda. Você só acha que não tem hierarquia porque você se coloca numa posição média, porque você não sofreu a vida de alguém que está embaixo e você não sofreu a estupidez de quem está em cima. Então, para quem está num grupo em que se sente em casa, essa hierarquia ela não atrapalha, mas o problema é que essa hierarquia exclui muita gente e desperdiça muita gente também. Mas quem sou eu para dizer que um japonês está errado a respeito do Japão? Essa é a minha maneira de ver as coisas. E vocês deveriam compreender diferentes formas de ver as coisas. Então, boku é uma forma que você diz com uma certa intimidade, sem muita prepotência, mas sem muita humildade também. Mas aí você vai assistir um filme antigo do Japão e você vê os caras falando o are, ou o H. É a mesma letra, e a mesma letra do chinês, o, mas eles podem ler o are ou o H. Quando você vai assistir política na televisão, os caras no congresso lá, eles ficam falando o are. Você fala que porra que é o are. É uma maneira extremamente sofisticada, formal, polida de dizer nós. Para cada eu desse daqui tem um você correspondente. E para cada você tem uma maneira de tratar o outro é mais fácil, porque é com san-sama, não tem tanta diferença assim.
A língua, ela molda a realidade? Molda, porque naturalmente ela coloca as pessoas em hierarquias, e naturalmente as pessoas vão buscar hierarquias. Eu sinto que eu sofri preconceito no Japão? Não, mas é porque eu acho que eu sempre consegui tancar, é porque eu nunca sofri. Eu acho que bullying é quando uma pessoa pega uma... Diferente de uma faca, a gente fala disso aqui no canal, né? Sobre bullying. Diferente de uma faca em que o cara enfia e você tem que se defender da faca, você tem que desviar da faca, você tem que parar a faca, você não pode ficar simplesmente parado com cara de paisagem. O bullying, ele é um ataque emocional e você tem que pegar o comportamento e as palavras da pessoa, você tem que pegar isso e você tem que se cortar com ele. Então, quando um cara na rua me chama de filho da puta, de burro, de pinto pequeno, do que ele quiser chamar... eu não vou me doer. Por quê? Porque eu tomei vacina contra isso. Mas se eu fosse fraco emocionalmente, eu pegaria as palavras dessa pessoa e me cortaria com ela. Isso me machucaria e me causaria dor. Então, quando eu penso que eu não sofri muita discriminação, é porque eu sempre tirei de letra comportamentos que tinham implícito a discriminação. Por exemplo, quando eu tinha 29 anos e eu fui trabalhar numa lanchonete e tinha uma menina de 16 que ficava me chamando de Nagai-kun. E Nagai-kun você usa para quem está embaixo. E isso, para uma menina de 16, 17 anos, ela querer me colocar para baixo era um claro um indicador de que eu, como estrangeiro, nunca conseguiria competir com ela numa estrutura que era japonesa. E eu consegui me defender muito bem disso, porque eu chamava ela de Chan. E Chan é como você trata bebê. E no dia em que ela tentou dizer, não me chama de Chan, eu falava, não me chama de Kun, que eu paro de chamar de Chan. Você que tá me dando essa porra dessa intimidade, sua vagabunda. Então... Desculpa, gente, não foi com essas palavras que eu falei. Então, quando ela percebeu que eu não absorvia a tentativa de hierarquizar a nossa relação, aí ela abandonou, porque ela não aguentava mais ser chamada de Chan, ela começou a me chamar de Nagai-san. Você vê que essa hierarquização é doente, no sentido de você tá chavecando uma menina e aí você tem que chamar ela de Emi-san. Por quê? Porque você já tem a liberdade de chamar ela pelo primeiro nome, não pelo sobrenome. Porque senão você teria que chamar ela de Kawasaki-san. Mas aí você sai do Kawasaki e vai pra Emi-san. E aí, um dia ela chega pra você e ela fala assim, Chan de iyo. Né? O que é isso? Ela está dizendo assim, você é senpai, né? Você não precisa me chamar de san, você pode me chamar de chan. Isso significa, estou a meio caminho andado de querer dar para você, porque a gente já pode ter uma aproximação maior. Então, você vê grupos de japoneses falando assim, para de me chamar pelo nome de baixo e me chama pelo nome de cima. No sentido, para de me chamar de Fausto, me chama de Nagai, por favor. Porque eu não dei essa intimidade para você. É uma coisa doentia, na minha perspectiva, no meu ponto de vista, e para o cara dizer de forma agressiva e ácida que a menina está errada porque a hierarquia não existe, e quando existe é porque o cara está certo, é porque ele concorda com essa estrutura social da maneira que ela existe. Desculpa, gente, eu não assisti o vídeo todo do cara não, porque eu não aguentei, mas as partes em que eu escutei, ele falou assim, tem professores que são abusivos, mas toda vez que eles eram abusivos é porque eles estavam certos, então você está falando merda, é o que esse cara diz. Então, quando ele diz assim, tem professores que são abusivos, mas porque é o aluno que deu motivo, então o que ele está fazendo? Ele está ratificando uma sociedade que hierarquiza e coloca professores como fontes de infinita sabedoria que devem ser completamente inquestionáveis, mesmo que eles estejam claramente errados. Isso é muito perigoso e é por isso que o Japão está perdendo para a Coreia, está perdendo para a China, está perdendo para todo mundo agora. Me prove o contrário, sinto muito. Por quê? Porque na China ganha quem tem a ideia melhor. Então o cara acabou de chegar lá, mas ele olha para uma coisa e ele fala alguma coisa, a ideia dele vai ser considerada. Por quê? Porque eu pensei, e você pode escutar essa opinião. Eu, ó, e você, ni. Agora no Japão, aí o cara fala assim, não, pode falar. Aí eu tenho que pensar numa maneira. É que eu sou meio estúpido, mas eu estava pensando numa maneira de que talvez não faz muito sentido, é lógico, mas se você pegar isso daqui e juntar com isso, aí você vai montando o gol pro cara.
No Japão, para você sobreviver e crescer na vida corporativa, você tem que ficar o dia inteiro armando gol pro cara. É assim, você pega essa ideia e talvez... É que eu sou muito idiota para chegar numa conclusão, mas se você pegar isso daqui e colocar num lugar que seja mais ou menos ali perto, talvez... Eu não sei, porque eu sou meio burro, mas a produtividade, talvez, né? Porque eu não sei, Yoko wakaranai aikido... Aí o chefe vira para você e fala assim: tive uma ideia. Eu quero essa máquina aqui lá do lado do empacotamento, porque isso vai aumentar a produtividade. Aí você abre um sorriso e fala assim: Yapari atamagai desu né? Você é muito inteligente, cara, porque a ideia foi sua. Eu sou um imbecil aqui. O Japão, ele roda nessa linha de raciocínio, e às vezes o seu chefe ele é tão estúpido, mas tão estúpido, que ele não saca o que você está dizendo. Você arma o gol pro cara, ele chuta pra lateral, e ele desperdiça, e aí fica um monte de gente com boas ideias, com um monte de gente de potencial de modernização, que não consegue transpor isso, porque as pessoas se relacionam numa estrutura de absurda hierarquia, em que a ideia do outro ela é tomada simplesmente porque o outro está numa posição superior. E é nojento ver grupo de pessoas, porque você fala, cara, um monte de talento desperdiçado, um monte de gente fazendo bullying desnecessariamente, e um monte de gente sendo superestimada só porque é o alfa daquele grupinho que está ali. E desculpem, eu acho isso retardado. Então, se esse cara tem direito de ser solte em cima da menina, eu estou dando minha opinião também a respeito do que eu acho do react dele, porque fazemos esse tipo de coisa, porque dá view. Que patético. A gente se tornou... já estava ruim com o Instagram e com o YouTube, mas o TikTok tornou as pessoas literalmente prostitutos por engajamento, né? E eu acho que a nossa existência ela deveria superar isso. É melhor você ter orgulho dos seus 60 views, 70 views de alguma coisa que daqui 20, 30, 50 anos você se orgulhe, do que daqui 20, 30, 50 anos você ver os seus netos assistindo o que você fazia e falar, puta, olha as postas que ele falava só porque dava engajamento, porque dava uns trocos, porque a gente está doente e não está percebendo, gente. Então, aquilo que eu estava falando de hierarquia, sim, a língua ela é hierárquica e ela deixa o tempo inteiro as pessoas perdendo muito tempo com essa preocupação de que eu vou usar e que eu vou usar. E isso gera tanta cerimônia que você não consegue mais descobrir o que vem do espírito. Então, por isso que o japonês fica o tempo inteiro falando Mate, não tô, jitsu, tipo... O que você está fazendo porque é protocolo e o que você está fazendo porque você acredita nisso de verdade e se nem eles sabem, que dirá eu que sou de fora, né? Que dirá eu que sou de fora. Então, às vezes a pessoa está desanimada e você como bom cidadão e você como bom colega de trabalho tem que animar o cara. Como que você anima o cara? Dizendo o quanto ele é importante, o quanto ele é essencial, o quanto ele é legal. Você salienta os pontos positivos dele, você salienta os pontos que ele pode melhorar, mas assim, ele tem total capacidade de melhorar. E aí você fala, pô, que legal que o cara é comigo, eu tava mal ali, o cara me levantou. Aí você vai subindo degraus, você vai conseguindo intimidade, e aí você vê a gestão falando um chefe falando pro chefe de baixo, assim, quantas pessoas aí você conseguiu fazer Kando, né? Quantas pessoas aí você conseguiu melhorar o estado de espírito dela? Como que é? Os caras têm meta de animar pessoas que estão desanimadas. Porra, então aquele dia que o cara me procurou porque eu tava chorando no banheiro querendo cortar os pulsos, ele tava batendo a meta dele, não tava querendo salvar a minha vida. E aí você vive em eterna dúvida do tipo, o que foi de verdade, o que não foi. Fausto, você é retardado, é claro que dá pra perceber. Eu não percebia. E muitos japoneses entram em depressão porque não percebem. Eu tô dizendo que não existe amizade genuína, verdadeira, existe, mas é muito mais difícil de existir. É muito mais difícil de existir. Bom, seguindo com a vida aqui, vocês me perguntaram o que é Ikigai e Satori, não faço ideia do que seja. Eu sei que... E aí a gente tem uma coisa interessante, né? Porque mais importante do que é saber o que é Satori e o que é Ikigai, eu quero que vocês percebam o seguinte.
A gente tem um monte de psicólogo precisando fazer dinheiro, a gente tem um monte de antropólogo precisando fazer dinheiro, e vira e mexe, os caras vão lá e escrevem uma matéria que é, ao mesmo tempo, resolve dois problemas, ajuda pessoas a resolverem os problemas delas e dá dinheiro pro cara que está precisando vender os livros e fazer umas palestras. Então, todo o conhecimento ele é colocado como revelador. Então, assim, quantos livros você já comprou aí de mindfulness e 14 hábitos das pessoas não sei o quê? E aí a sua vida continua uma bosta, mas no ano seguinte aí aparece o 15º hábito, que é o salvador de todos. O Clóvis de Barros Filho fala muito disso, né? Então, quando eu procurei lá Ikigai, quando eu procurei Satori, são filosofias, assim, é o negócio de estar presente, é o negócio do minimalismo, é tudo isso. Só que tomem cuidado quando vocês falarem assim, nossa, a cultura japonesa é tão rica, porque na verdade, basicamente, é tudo que se fala aqui, só que um pouco mais antigo, com referências um pouco mais antigas, mas é porque a gente tem 200 anos de história, eles têm mais de 2000, e colocada com letras que inspiram em você sabedoria, porque você não entende o que é. Então quando eu chego e falo assim, gente, Gotso-sama significa não sei o que, você fala, nossa, que da hora, quantas pessoas por quantos séculos não escreveram desse jeito, que profundidade, que riqueza espiritual que existe nisso. Gente, é corrida de cavalo. O bagulho aqui é corrida de cavalo, é sábio, é antigo, tem que ter respeito, tem que ter admiração, é lindo, o conceito por trás disso é lindo, mas não tem nada de extraordinário que você não pode alcançar. E aí fica essa subserviência, esse complexo de vira-lata, colocando qualquer coisa que a gente possa pensar e qualquer coisa que a gente possa decidir como inferior e tudo aquilo que é importado porque vem Kandi como extremamente sábio. Então, um cara que chega pra você e fala assim, olha, nossa economia tá uma bosta, a gente tem pouco dinheiro, então vamos parar de gastar coisas com valor simbólico e vamos gastar com o essencial e preparar nossa aposentadoria porque a gente não pode contar com o governo. Prestem atenção em quanta informação eu coloquei em pouco tempo. Nossa economia já foi melhor, agora tá uma merda, a gente tá com inflação muito alta, então vamos parar de comprar coisas de valor simbólico e vamos economizar uma grana e investir para garantir nossa aposentadoria. O que é valor simbólico? É iPhone em vez de Android, é SUV no lugar de um hatch, é uma série de coisas que te colocam como um indivíduo bem sucedido, mas que mantém você endividado porque você está sempre gastando mais do que pode, e aí você fala assim, vou viver uma vida minimalista. Essa ideia, ela precisa ter 3.000 anos, ela precisa estar escrita em ideogramas que você não entende? Não, ela já é rica por si só. Isso daqui inexiste no Brasil? Não, cara, qualquer cara, em qualquer lugar que você converse, ele pode te dar todas essas informações, fazer você refletir, e aí você fala, pô, legal. Aí vem um outro cara e fala assim, não, mas aqui, existe uma coisa aqui de mais de 1.500 anos que se chama Ikigai, eu vou falar pra você o que é. Aí você fala, caralho, é você ter o mínimo de coisas, então, é isso? Porque minimalismo é uma merda, mas em japonês é sensacional, porque, nossa, que negócio sábio isso. Então tome muito cuidado, não vá na forma da palavra, não vá na forma da filosofia, não vá na forma da ideia, vá na essência da ideia. Porque aí quando você pegar o ditado sábio da Seishonoye, e você pegar sua avó falando assim, depende do ponto de vista, né? Eles falaram exatamente a mesma coisa. A sua avó dizendo depende do ponto de vista e o cara da Seixo falando um monte de letra difícil, eles disseram em essência basicamente a mesma coisa. Fora isso, é pagação de pau. E por que o anime é tão tesão pra você de escutar? Porque você não entende e você gosta da emoção na fala. Mas por que você não fala com essa emoção toda quando você vai na padaria tomar um café com seus amigos? Por que quando você vai na padaria com seus amigos, ao invés de falar, cara, eu mandei meu chefe tomar no cu e caguei tudo? Por que ao invés de fazer isso, você não fala assim, eu mandei o meu chefe tomar no cu e caguei a porra toda? E agora? O que eu faço? Me ajuda! Por que você não fala assim na padaria? Porque você não é doente mental. Então quando você assiste anime, você tá vendo gente que é personagem de desenho animado e você admira aquilo como se os japoneses eles se comportassem daquela forma. Vocês sabem que não é, né? Vocês sabem que não é aquilo, tomara que saibam. Então é gostoso assistir porque é um isekai lá que vocês chamam isso. É gostoso, mas tomem cuidado porque seria mais ou menos a mesma coisa de um argentino ser apaixonado pelo Brasil porque ele sempre acompanhou Malhação desde o começo e achar que o Brasil é aquilo. Aquilo é como a gente gostaria que
isso é como algumas pessoas no nosso país gostariam que o Brasil fosse. E o comportamento das pessoas no anime é exatamente como eles gostariam de ser, e as pessoas geralmente não são. E geralmente as pessoas vão pro Japão esperando que as pessoas tenham a personalidade dos personagens favoritos que eles têm, e chegam lá e quebram a cara, porque as pessoas não são desse jeito. O que você admira nos animes? As pessoas que são autênticas, fortes, que não se preocupam com o julgamento dos outros, que não se dobram às regras da sociedade. Malhação. Você chega lá e fica procurando personagem de anime e você não acha nenhum. Quando você acha, não está ali disponível para conversar com você e para trabalhar, porque não vive no mundo que você vive, porque afinal de contas você precisa trabalhar para pagar os seus boletos. Pense nisso. Eu estou me dando o trabalho de ter essa conversa toda porque a grande maioria das pessoas que foi com altas expectativas e que hoje está deprimido no Japão e não consegue voltar porque lá a vida é tranquila, é estável, mas geralmente são essas coisas, são essas frustrações, são essas faltas que fazem com que a pessoa meio que vá se apagando, assim, né? E por último, eu prometo que esse vídeo acaba. Não gosto? Eu gosto do Japão. Eu sou muito grato, eu adoro o Japão. Tem alguma coisa contra? E só isso aí que eu falei pra vocês mesmo. Tenho saudade? Nenhuma. Agora vamos lá. Essa menina, ela fala muito sobre o excessivo... Eita porra, já esqueci o que ela fala. O vídeo dela, ela fala sobre... gente, não vou lembrar, é mais fácil procurar no meu vídeo do que outra coisa. Mas no vídeo dela ela fala sobre excessiva civilidade. Eu vivo falando sobre isso também. Eu vivo falando para vocês que se de um lado você tem a liberdade plena, do outro lado você tem a civilidade total. A civilidade é assim, as pessoas se comportando exatamente como elas devem se comportar, pensando no todo. E do outro lado você tem a liberdade plena. E se você quer civilidade, porque a gente admira no Japão a educação, a civilidade, o respeito, o silêncio, a limpeza. Se por um lado você admira isso, por outro lado, a coisa não se mantém limpa e em silêncio sem a participação de todo mundo. Porque se uma pessoa sujar e se uma pessoa gritar, vai ter barulho e vai ter sujeira. Então o que acontece? Você perde a liberdade de sujar e de gritar se você quiser. E se você fizer isso, você vai ser martelado. Não só você vai ser forçado a limpar e a fazer silêncio, como você vai ser martelado para que isso não volte a acontecer. É claro que eu estou dando dois extremos aqui para vocês perceberem. Mas a essência desses vídeos aqui, a língua molda a realidade, a língua molda o jeito que os caras se comportam, a língua molda a cultura. Perceba, quando eu falo em inglês you must do, eu estou falando a mesma coisa que em português significa você é obrigado a fazer, você tem que fazer. E quando eu falo você tem que fazer, eu estou falando uma coisa sobre você e sobre as suas obrigações. E é uma coisa individual e ela é centrada somente em você. Como é que você fala você tem que fazer em japonês sem que seja dessa forma aqui? E existem 300 mil maneiras de se dizer a mesma coisa. Por quê? Porque é uma língua hierárquica. Não é uma língua de muitos níveis de ser muito educado e cortês. Não, é hierárquico que se fala. É uma língua hierárquica. Ou você fala Yari Nasai porque você é o chefe e manda, faz essa porra aí. Ou então você vai ter maneiras informais, Yaranai to dame, Yaranai to ikan, Yacha ikenai. Ou então você vai ter outras maneiras extremamente difíceis que eu já até esqueci, na Sanakereba, enfim. Se você jogar no Google You Must Do, vai aparecer um negócio assim, ó, Shinakereba narimasen, Anata wa shinakereba narimasen. Mesmo com esse Anata wa, o que brilha aqui é Shinakereba narimasen, naranai. Se você não fizer, não funciona. Não funciona o quê? O todo. Olha que interessante. Fausto, de onde você tirou esse todo? Do contexto. Ah, mas isso é você que está falando. Mas me prova que eu estou errado. Me prova aí que eu estou errado. Quando você fala assim, Shinakereba ou Yaranakereba narimasen ou naranai, o que você está dizendo é, se você não fizer esse pedacinho aqui, o todo não vai funcionar. Olha a diferença de você ser obrigado a fazer isso daqui porque é o seu serviço. Eu estou centrado no indivíduo e eu falo, se não fizer não funciona, e aí eu estou falando do todo. A palavra errado em japonês é chigal. E se você quiser falar diferente, a única maneira que você tem de dizer diferente é chigal. Ou seja, a palavra tá assim, ó, incrustada uma na outra. Você não tem como ser diferente sem ser errado. Então a palavra de correto, ela tadashi, significa no formato. Você pode entender o que significa no formato.
Então, ou você tá do jeito certo, ou você tá Yaruho, que é o caminho de se fazer, que é o caminho certo de se fazer, ou você tá Tigal. E esse Tigal, ele é diferente, por quê? Porque ele tá errado. E aí quando eu chego para você e digo Shinakireba naranai, eu tô dizendo, se você não fizer, o todo não funciona. Você faz parte de um todo e você tem uma missão. E se você não faz essa missão, o todo não funciona. Isso é naturalmente, primeiro, hierárquico e é coletivista. Então, o pensamento japonês é completamente coletivista. Completamente coletivista. Então, ele tira muito o protagonismo do indivíduo e ele leva, na sociedade funciona assim, é desse jeito que tem que fazer. Então, como que você se mete na vida do outro? Como que você faz? Porque assim, você devia parar de fumar, hein? Você devia. O que significa você devia parar de fumar? Significa que seria bom que você fumasse. Agora, quando eles falam isso em japonês, é Hougai. Tabaco yameru Hougai. Esse Ho é caminho e Gai é bom. Ou seja, o caminho de parar de fumar é bom e o caminho de parar de fumar é o certo. Então, o pensamento japonês, ele tira de você o protagonismo o quanto você é único, ele tira de você o foco de um ser individual, que tem a liberdade de fumar ou não fumar, e que pode continuar e que pode parar, e isso diz respeito somente a você. E ele o pensamento da língua, o léxico ali, tudo te coloca num caminho coletivista, que é o caminho de não fumar é bom. Ou seja, existem pessoas seguindo diferentes caminhos. Existem as pessoas que seguem o caminho de fumar e existem existem as pessoas que seguem o caminho bom. Então, quando eu falo tabaco yameta Hougai, eu estou dizendo o caminho as pessoas chegam nesse nível de consciência, gente, é claro que não. Eu estou falando de etimologia aqui, tá? As pessoas não vão pensar dessa forma necessariamente, mas no subconsciente, no imaginário coletivo, o que você coloca é o caminho de parar de fumar é bom, a grande maioria das pessoas corretas e boas e que estão indo para um destino positivo, elas seguem esse caminho e você deveria se juntar a elas. Então, até numa decisão pessoal sua de continuar a fumar ou parar de fumar, eles te colocam no caminho com um monte de gente que está seguindo um caminho que é melhor do que o dos outros que não estão fazendo isso. Yata Hougai yo? Kangaita Hougai. O que é Kangaita Hougai? Kangai é pensar. Kangaita Hougai significa o caminho de pensar a respeito disso é bom. Existem as pessoas que não pensam e as que pensam. Então faça parte do grupo de pessoas que vai pelo caminho certo, porque pensa nisso, pensa como é que vai se aposentar. Então, você pode entender toda essa conversa como uma loucura de divagação, e não deixa de ser, não tem como provar que não é. Você pode fazer um vídeo longo igual desse cara aqui, dizendo quanto eu tô falando de bosta, e você vai estar certo em dizer que eu tô falando bosta, porque é isso que eu faço mesmo. Mas se você parar pra pensar, a nossa língua ela tem muita coisa rica que nos coloca de maneira diferente de outras populações que pensam no mundo de outra forma. E salienta a individualidade, e você não deveria, você deveria se perguntar por que você sempre acha que o jeito brasileiro de pensar é pobre, e por que você sempre acha que o jeito do estrangeiro pensar é superior e é mais sábio e é melhor, se isso é uma ideia que brotou dentro de você a partir de grandes reflexões, ou se isso foi uma coisa que a vida inteira você escutou na televisão e no rádio, e você escutou tanto parente seu e tanta gente mais velha, tanta gente que você admira, tanta gente que você respeita, tanta gente ao seu redor falando que brasileiro é um povo burro, de cultura burra e pobre, que é imbecil, desonesto, preguiçoso. Você tem que ver se isso daí é verdade. E isso se conecta com todos os conteúdos aqui desse canal, porque no último podcast que a gente fez com o Lucas aqui, o que ele falou? Daqui 30 anos, muito provavelmente guerra por água. Como é que a gente se protege? Cultivando uma união nacional. Como é que a gente cultiva uma união e uma identidade nacional? Parando com essa porra de achar que o país está ruim porque metade da população não presta porque vota no outro. Então, independente do seu partido, independente do seu posicionamento, independente de ideologia, precisa haver uma valorização da nossa identidade como brasileiros. Você precisa conseguir ir para o mundo, encarar o mundo de cabeça erguida e sorrir e falar eu sou do Brasil, e falar isso com orgulho. A gente precisa chegar nesse ponto. A gente precisa chegar nesse ponto. Que você estude a nossa cultura e que você estude a cultura dos outros para perceber que nenhuma é superior à outra. Todas têm pontos positivos e negativos, e nós temos maravilhosos pontos positivos que a gente deveria estar conversando e discutindo. Chega, né?
Por hora é isso. Grande abraço. Eu recebi uma outra recomendação de vocês e para isso eu acho que finalmente eu vou chamar o Gabriel para a gente falar de mudança de carreira. Enfim, uma hora esse vídeo tem que sair, né? Gente, por hora é isso. Grande abraço.